Congresso aprova orçamento para 2017. Senado vai recorrer da decisão do ministro do Supremo, que devolveu à Câmara pacote anticorrupção. E a PEC do teto agora é lei. Medida foi promulgada pelo Senado nesta quinta-feira. Boa noite. Senadores e deputados fizeram hoje a última sessão do Congresso Nacional em 2016. Os parlamentares do governo e da oposição fecharam um acordo para liberar verbas a órgãos públicos, aprovar 3 leis orçamentárias e derrubar vetos presidenciais. Dos 9 vetos na pauta, 3 foram derrubados. O primeiro impedia a renegociação de dívidas de cooperativas rurais. Dispositivos vetados na Lei do Simples Nacional também caíram. E o adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde foi restaurado. Houve um acordo entre o governo e a oposição para a derrubada de 3 vetos. Nós estamos cumprindo o combinado e vamos votar o restante dos PLNs, o PPA, a LDO e o orçamento de 2017 por acordo. Com a pauta destrancada, os parlamentares concluíram a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal foi aprovado em agosto e faltavam apenas 3 destaques que foram rejeitados. Ela prevê um déficit de 139 bilhões de reais nas contas do governo federal. A aprovação das diretrizes orçamentárias permitiu a votação do orçamento para 2017. O primeiro, sob a vigência do limite de gastos fixado pela Emenda Constitucional 95. Isso significa que o governo não pode gastar mais do que as despesas de 2016, corrigidas pela inflação deste ano. O valor total dos gastos da União, tirando o que vai para a dívida pública, é estimado em 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Um acordo entre o governo e a oposição permitiu a aprovação sem dificuldades, mas não sem protestos contra o teto de gastos. Limita gastos primários somente. E quais são? Educação, saúde, ciência e tecnologia, esporte, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, senador Maranhão, lá do seu estado, mas não limita em um centavo os gastos financeiros. Para impedir a redução imediata dos recursos para a saúde, o relator Eduardo Braga aumentou em 10 bilhões de reais o valor destinado à área, no total de 115 bilhões. O Bolsa Família vai ficar com 29 bilhões. Os valores aprovados no Congresso podem ser alterados por causa da desvinculação de receitas da União. Ela permite que o governo federal execute 30% do orçamento livremente. Outros números previstos são o crescimento da economia em 1,6%, inflação de 4,8% e salário mínimo de R$ 945,80. Não há dúvidas de que teremos que ter prudências no início do ano, porque nós contamos com uma segunda fase de repatriação que ainda não está votada, precisa ser votada ainda na Câmara. Precisa ajustar o prazo que está sendo dado de opção para essa segunda fase da repatriação e esse será um instrumento vital para o cumprimento desse orçamento no ano que vem. O Congresso também aprovou o Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. Ele contém programas e metas para orientar as ações do governo federal. Os parlamentares aprovaram ainda 31 projetos de crédito suplementar para ministérios e outros órgãos públicos federais e para o estado do Rio de Janeiro. Foi promulgada nesta manhã a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a mudança seja declarada inconstitucional. A mudança na Constituição foi aprovada esta semana em segundo turno no Senado, depois de 6 meses de tramitação e muita polêmica. A proposta limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas a partir de 2018,
Esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Quem desrespeitar o teto fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. O limite vale apenas para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e custear as eleições, além do pagamento dos juros da dívida pública. O texto da emenda será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. Com a promulgação, o limite de gastos públicos pelos próximos 20 anos já está na Constituição e começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo. Inúmeras entidades, todas as que têm a possibilidade constitucional de fazer recurso ao Supremo, deverão fazer, porque na realidade essa é uma medida extremamente danosa para o país e para a população brasileira e até mesmo para o setor produtivo. Nós precisamos efetivamente colocar um freio nos gastos imoderados do governo central, que vem há muitos anos e é um dos principais responsáveis desse excesso de gastos pela crise que nós estamos vivendo, pelo desemprego, pela instabilidade da economia. É preciso parar com isso. Parlamentares ficaram revoltados com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que mandou devolver à Câmara dos Deputados o projeto com as medidas contra a corrupção. Para o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, a medida é indefensável. A decisão de Luiz Fux foi na quarta-feira. Ele mandou parar a tramitação do pacote anticorrupção, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As 10 medidas contra a corrupção chegaram à Câmara dos Deputados em março, com o apoio de 2 milhões de assinaturas. Mas, em vez de tramitar como um projeto de iniciativa popular, a proposta foi reapresentada por um grupo de parlamentares e acabou sofrendo mudanças numa comissão especial e no plenário da Câmara. A decisão do ministro recoloca a bola lá no início. Talvez numa análise mais ampla, mais serena, sem aquela urgência que ele mesmo alegou para meios de comunicação, de que ele queria tirar do Senado, porque ontem as 10 medidas podiam ser destruídas lá no Senado Federal. Nesse particular fez bem. Agora, a profundidade da decisão é que nos deixou a todos preocupados. Na liminar, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que a tramitação como uma proposta comum amesquinha a magnitude democrática da iniciativa popular. Luiz Fux diz ainda que os projetos de iniciativa popular não podem sofrer emendas e substitutivos que desfigurem a proposta original. Ele determina o retorno da matéria à Câmara e anula todas as decisões do Legislativo sobre o projeto. Senadores criticaram a liminar. Ele diz que tinha que ter um rito especial por ser proposta de iniciativa popular. Mas quem determina o rito do parlamento é o regimento interno desse parlamento, o regimento interno do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. Eu acho um absurdo. Agora, o que não pode é o ministro do Supremo Tribunal tomar o lugar do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional e, nesse caso, ao Senado, corrigir aquelas coisas, no meu entender, erradas que a Câmara fez, mas dentro do processo legislativo normal. O presidente do Congresso classificou a liminar como indefensável. Renan Calheiros anunciou que vai pedir ao STF para rever a decisão. A liminar do magistrado interfere no processo legislativo, embora trate-se de um jurista, como nós sabemos, de atributo, competência e experiências inegáveis. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento divergente do entendimento do ministro Luiz Fux. Em face disso, o Senado Federal irá agravar a decisão. Tomou posse como senador nesta quinta-feira Thieres Pinto de Mesquita Filho. Ele é suplente do senador Theomário Mota, do PDT de Roraima, que se licenciou do mandato para trabalhar em sua base eleitoral.
Preocupações com os efeitos da esperada privatização do setor elétrico foram a tônica da audiência pública realizada nesta quinta-feira pela Comissão de Infraestrutura. Na audiência pública, representantes dos trabalhadores questionaram o argumento de integrantes do governo de que a privatização vai gerar recursos para o sistema Eletrobras. Segundo eles, a estatal ganharia mais se recebesse do Tesouro Nacional os 40 bilhões de reais devidos em razão dos prejuízos causados pela redução tarifária feita pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eles também estranham o fato de as empresas sujeitas à venda ficarem nas regiões Norte e Nordeste, onde os custos da operação não costumam atrair investimentos privados. E contestam a ideia de que a privatização aumentará a qualidade dos serviços. Não há garantia de que a privatização irá melhorar tanto a qualidade dos serviços quanto reduzir as tarifas. Há evidência exatamente no contrário. Com essas medidas todas e o processo que está em curso de privatizar a distribuidora e depois a geração e a transmissão, nós vemos que isso vai trazer um grande retrocesso para a questão de política de desenvolvimento desse país. Com essa privatização, eu posso dar um passe livre para uma empresa estatal chinesa se instalar em 104 localidades do coração da Amazônia, entrando e saindo do coração da Amazônia sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Onde estão ainda as jazidas de nióbio, de níquel, o grande aquífero Amazonas, enfim, toda a riqueza da Amazônia, eu posso estar entregando de mãos beijadas aos interesses multinacionais e a empresas estatais de outros países. O senador Hélio José, autor do pedido para a realização da audiência pública, defendeu o aprofundamento do debate sobre o plano de reestruturação do setor elétrico. Ele lamentou a ausência dos representantes do Ministério de Minas e Energia, da Eletrobras e da ANEEL, também convidados para o debate. O governo tentou, inclusive, nos demover de fazer essa audiência pública. O governo nos procurou, queria que não fizesse essa audiência pública e depois preferiu o caminho mais fácil, que foi boicotar a audiência pública. Eu sou vice-líder do governo, vou reportar ao presidente da República esse comportamento colocado pelas empresas Eletrobras, Eletronorte e o Ministério, que se negou a vir fazer o debate democrático. Essa não é a posição do presidente da República, Michel Temer, posso afirmar isso. A posição dele é que todos façam o debate. Mineração, plantações de soja, extermínio de abelhas e uso intensivo de agrotóxicos são algumas das ameaças à preservação do bioma Pampa, no Rio Grande do Sul. O tema foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos recebeu pesquisadores, agricultores e políticos para uma audiência pública sobre o bioma Pampa. Segundo os convidados, o bioma é um dos mais ameaçados hoje no país. Nós temos a área do estado como um todo, 28 milhões de hectares. As 34 unidades de conservação que existem lá são 10 federais e 24 estaduais. Cobrem somente 530 mil hectares protegidos. Dos biomas brasileiros é o que menos está protegido dentro de unidades de conservação. Causa espanto o incremento de processos minerários que visam escalpelar e desorganizar a estrutura produtiva e organizativa do nosso solo, somente para que empresas, na grande maioria estrangeiras, acumulem lucros com base na miséria alheia. Assustadoramente, estamos catalogados como um dos estados que mais aplica agrotóxicos no país e, não por coincidência, há muito tem se observado um crescente número de casos de cânceres, alergias, malformações, morte fetal e doenças diversas, principalmente de novo para os trabalhadores rurais. Os participantes acreditam que o Pampa pode ser preservado e, mesmo assim, gerar riqueza suficiente para garantir qualidade de vida à população local. Quando se diz que no Brasil plantando tudo dá, no nosso Pampa não precisa nem plantar, que dá. É só saber usar. E nós estamos dispostos a isso. Nós vamos para a luta. E nós estamos conscientes que nós somos capazes de mostrar hoje com uma produção, como eu disse, com biodiversidade, com 400 quilos por hectare de carne, nós somos capazes de produzir, sem ter que estragar o nosso bioma. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.